Primeiramente, bom dia a todos. Eu sou o Nathan, essa aqui é a Thaís. Nós somos do LAFDA, que é o Laboratório de Artefatos Físicos, Digitais e Algoritmo da UF. E a gente vai apresentar agora a produção, a nossa apresentação sobre a produção audiovisual sobre digitalização 3D nas redes sociais. Esses aqui são todos os integrantes do nosso laboratório, nossos coordenadores, bolsistas, voluntários. E qual é a justificativa para o nosso estudo? Basicamente, justamente pegar o nosso estudo dentro da faculdade pública, e ampliar ele para alcançar um público maior, alcançar uma maior gama de pessoas, e que elas criem esse interesse nessas áreas do conhecimento. E para a gente alcançar esse objetivo, nós produzimos uma série de 5 vídeos para as redes sociais, através do formato de vídeos curtos, de Reels do Instagram, para conseguir alcançar justamente esse público. O nosso objetivo é fazer um estudo comparativo para para poder divulgar e também comparar técnicas de digitalização 3D, como a fotobiometria e o escaneamento portátil. Além de adaptar esses resultados que tivemos no nosso projeto futuro no Genetic Coaster, que a gente está pegando estamos fotogrametrando todos os artefatos de lá para poder divulgar depois. Nosso público-alvo são pessoas acadêmicas, leigos, interessados em tecnologia da digitalização e os novos ingressantes curiosos por essa área. Sobre a escolha do objeto, escolhemos o turito de Pucará, porque ele tem um material semelhante aos que tem lá no Museu Janete Costa. Ele é feito de barro, tem umas partes de reflexão, e também tem todo o rigor científico e a narrativa cultural lá do Peru. E achamos isso interessante e se aplica muito no nosso projeto de extensão. E qual foi a nossa estratégia para a divulgação e a veiculação desses vídeos? Basicamente, nós fizemos um estudo, um artigo, e os vídeos, essa produção audiovisual, ela busca justamente pegar esse estudo, pegar esse artigo, condensar ele em um conteúdo que seja de mais fácil gestão e de mais fácil compreensão para um público maior. Então, o que a gente faz? A gente pega esse artigo e traduz ele por uma linguagem que seja mais acessível, que seja mais fácil para alguém que seja leigo no assunto compreender ele. Então, esse conteúdo ele é divulgado nas redes sociais, justamente com esse objetivo de alcançar um público maior. Com relação ao roteiro, eu fiquei responsável nos vídeos a fazer as narrações dos vídeos. Então, tivemos um roteiro e um storyboard. O roteiro, ele tinha a função de guiar a minha narração e também sintetizar toda a tese que fizemos anteriormente com a Luana e a Isabelle e transformar de uma forma mais palatável para o público. E o storyboard é a parte de ilustrar graficamente todo o vídeo e poder mandar depois de uma forma mais simplificada para quem editar. Agora, a parte de edição, assim que foi concluído o storyboard e o roteiro, foi gravado uma parte narrativa do vídeo, e essa narração, esse áudio, ele foi processado justamente para encurtar ele, para caber nas limitações de tempo que o formato de vídeo curto exige, e também para remover imperfeições, remover ruídos, justamente para tornar ele mais compreensível, mais legível e ter uma qualidade melhor para a nossa produção. E depois disso, depois que o áudio estivesse pronto, ele era sincronizado em aplicativo de edição com as imagens que eram elaboradas no storyboard, porque justamente essas imagens têm o objetivo de ilustrar o que está sendo narrado. E também foram feitas animações 3D, que servem também para ilustrar de uma forma mais lúdica e até de forma mais didática o que está sendo narrado de fato. E ao final, todos os vídeos foram legendados, por causa desse objetivo também, de tornar o conteúdo mais acessível a diferentes públicos. Aqui são as thumbnails de alguns dos vídeos, foram 5 vídeos no total, e eles foram publicados semanalmente no nosso Instagram. Bom, com relação à avaliação e à repercussão do público, nós optamos por fazer um formulário e divulgar para poder as pessoas falarem de uma forma mais específica, porque ver só
o rendimento no Instagram, ficaria meio vazio e não concluiria o que a gente quer. Nós perguntamos a questão da ocupação de quem estava assistindo, e nós tivemos bastantes estudantes, bastantes professores, pesquisadores e outras pessoas de outras ocupações. Na faixa etária, a maior parte estava na faixa dos 20 aos 39 anos. E perguntamos também como que as pessoas avaliavam seu conhecimento sobre a fotogrametria antes dos vídeos, que é esse verdinho, e depois dos vídeos. E percebemos que com a explicação e como fizemos o vídeo, as pessoas tiveram uma boa adesão e também um bom entendimento do conteúdo teórico do vídeo. Nós vamos passar agora um dos vídeos, o segundo vídeo publicado por nós, que é justamente sobre a configuração do estúdio onde a gente realiza a fotogrametria. Então, esse foi um dos vídeos da nossa produção, são 5 no total. E com esse estudo, esse estudo comparativo que nós realizamos, nós conseguimos chegar em algumas conclusões. Basicamente, as redes sociais, esse formato de vídeo, ele apresenta um potencial enorme para a divulgação científica, para a extensão científica. Ele apresenta uma oportunidade de você pegar esses conhecimentos que estão fixos na faculdade, que eles não têm uma adesão tão grande do público, e justamente transmitir essa informação para um público mais leigo, um público que não tem, muitas vezes, acesso a esse tipo de informação, e possivelmente criar interesse nessas áreas do conhecimento para maiores públicos. Claro, é um formato que apresenta dificuldades. Pelo formato de vídeo curto, eles precisam ter no máximo 3 minutos, então você precisa condensar bastante a informação que tem ali dentro, você não consegue ir aos detalhes, muitas vezes, da informação que você quer passar o conhecimento, mas ainda assim, ele tem ele apresenta uma grande oportunidade de você criar interesse em um público maior, e isso já é uma grande base, uma grande fundação para o estudo, para a divulgação científica. Logo, a gente concluiu que o estudo foi um sucesso. A gente conseguiu apresentar esse estudo para uma maior gama de pessoas, a gente criou interesse em um público maior sobre esse tipo de tecnologia, que não é tão bem difundido, não é tão bem discutido em espaços fora da universidade. E é isso, esse foi o nosso trabalho. Eu agradeço a presença de todos vocês, o tempo de todos vocês. Muito obrigado. Nos sigam no Instagram, por favor, e vejam os vídeos.